E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu vou gravar hoje para vocês o relato de parto do Efraim e explicar um pouquinho da condição, né, que o Efraim nasceu. Para quem não sabe, o Efraim nasceu com catarata, que se chama catarata congênita, que é uma catarata que é hereditária, assim, né, ou por alguma condição do parto, malformação no olhinho que gerou a catarata. E aí eu vou falar para vocês como é que foi, vou explicar tudo. E eu espero que vocês gostem. Já deixa o seu like e já se inscreve também no canal. Vou começar falando que a gravidez, né? A descoberta da gravidez, ela foi uma surpresa. Foi em 2020 que eu descobri. Então, a gente estava no pico da pandemia, tava aquele caos, tudo fechado, e um feche abre, e a gente meio desesperado, sem ter como nem se sustentar direito, praticamente. Então, tava num período bem complicado da nossa vida e da vida do mundo inteiro, né? Não só nossa. E aí a gente foi surpreendido com a gravidez, né? Não de fato surpreendido, mas a gente não queria naquele momento de caos, né, ter um bebê, né? Trazer ao mundo um bebê num cenário tão incerto. Mas aprove ao Senhor de nos dar mais um filho. Então a gente processou, né, a notícia e aceitamos. A gestação foi bem tranquila. Eu passei uma parte da gestação lá no Preá, né, no Ceará, na Praia do Preá, no município de Cruz. Mas devido à falta de suporte, e como todos os anos eu vinha visitar os meus pais, eu vim também na época da pandemia. Viajei sozinha, grávida, com as duas meninas. Foi uma aventura. Mas isso aí é para outro vídeo. Mas foi tranquilo, no geral. Chegamos, sobrevivemos. E aí eu fiquei sendo acompanhada, vim para o Rio Grande do Sul, minha mãe morava em Porto Alegre. Fiquei sendo acompanhada num posto de saúde aqui perto da casa dela. E um fato interessante é que hoje nós estamos morando em Porto Alegre e eu estou morando no mesmo prédio que ela morava no apartamento da frente. Então a gente continua sendo acompanhados pelo mesmo posto de saúde, enfim. Mas esse posto ele tem uma ótima estrutura. Não é tão complicado de você conseguir marcar a consulta, é bem simples e fácil. Com a minha experiência, né? Eu não sei se todo mundo tem a mesma experiência que eu tenho, mas a experiência que eu tive com postos de saúde no Ceará, no geral, péssimo, gente, péssimo. Quase não se vê médico, tudo muito complicado. A última coisa que te deixam ver é um médico, enfim, complicado. Mas eu estava sendo atendida aqui por uma médica ginecologista obstetra. Então eu disse, é aqui que eu vou ficar. Já estou falando igual hoje. É aqui que eu vou ficar, porque lá no posto é enfermeira. E aí, como a gente estava naquele processo, e eu sei que o SUS, né, eles forçam um pouquinho o parto normal, eu fiquei com bastante medo, porque eu tinha uma cesárea prévia, né, das meninas, e não fazia tanto tempo assim, né, e fazia uns 3 anos, né, então, como eu sentia alguns incômodos e tal, eu tinha medo de também gerar prejuízos para mim, pro bebê, né, e fiquei com muito medo, e aí a gente ficou aqui, decidimos que iríamos ficar aqui. Quando eu vinha sem o Paulo Vitor, né? Então ele veio depois, teve todo o processo de deixar alguém lá cuidando do nosso negócio, que no caso foi meu pai e minha irmã, e aí pra gente ser acompanhado aqui. Foi bem tranquila a gestação, bem tranquila mesmo, não teve nenhuma intercorrência, eu não adoeci, diferente da gestação das meninas que eu tive infecção urinária, na do Efraim eu não tive nada, nada, uma gestação muito tranquila. Inclusive, nós chegamos até a semana 41,
semana 41, porque o Efraim simplesmente não queria nascer. Apesar de eu andar todos os dias, a minha mãe mudou para um apartamento na cidade de Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, nessa época. E aí eu subia e descia a escada, ela morava no último andar, e aí todo dia eu caminhava, mas não teve jeito de parto normal. E aí a médica disse, quando você completar a semana 41, na semana 40 eu tive consulta, e ela disse, quando chegar na semana 41, você vai direto no hospital, né? E aí eu fui, pelas minhas contas, eu já estava na semana 41, mas na verdade ainda não, estava 39 em um dia, ou 40 em um dia. Não, aliás, fazendo as contas erradas, 47 dias, né? 46 dias, enfim, não lembro mais. E aí não tava. O que importa é que não tava com 41 ainda. Então, eles me perguntaram que tipo de parto eu queria. Eu nem sabia que os hospitais perguntavam, né? Pela experiência anterior que eu tinha tido. Porque não me deram escolha, né? Na gestação anterior. Então, nessa, eles disseram: você quer parto normal ou quer parto cesárea? Aí, inicialmente, eu falei: eu quero parto normal, achando que eu ia entrar em trabalho de parto, né? No outro dia, fui porque eu já estava sentindo bastante incômodo, então achava que ia, né, que ia evoluir alguma coisa, mas infelizmente não. No outro dia eu voltei, aí conversando com o meu marido e com a minha mãe, a gente achou mais seguro a cesariana mesmo. E aí eles chegaram, eu cheguei, eles me perguntaram novamente: você quer parto normal ou cesárea? E eu tava com zero dilatação, zero dilatação. E eu morro de medo de causar prejuízo nessa insistência do parto normal, entendeu? Eu sei que é melhor, com certeza. Recuperação melhor, tudo melhor. A dor ali vai ser intensa, mas depois tu tá ótima. Diferente da cesariana, que é bem mais sofrido, né? Cesariana, olha, só por falta de opção mesmo. E aí eu optei pela cesariana por medo de causar algum sofrimento no Efraim. Então, foi tudo muito tranquilo. O hospital que ele nasceu foi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi tudo muito tranquilo. Tão tranquilo assim que eu fiquei surpreendida. Eu cheguei de manhãzinha, passei pelos médicos, eles me avaliaram, viram que não tinha dilatação, me perguntaram, né, novamente, que tipo de parto eu ia querer. Eu falei. E aí eles me respeitaram. Então, eu já fui fazer o cardiotoco, Efraim. Eu fui fazer o cardiotoco, tava tudo bem. E aí, de repente, a mulher disse assim: agora vamos ali. Eu tava, tipo, conversando no WhatsApp com a minha sogra, com a minha mãe, enfim. E aí, tá, vamos. E eu achando que ela ia me levar pro quarto, né? E aí, ela me levou mesmo. Eu troquei de roupa, tomei banho. E aí, ela, tá, agora vamos ali. Não me falava exatamente que a gente ia pra sala de cirurgia já. E aí eu fui andando para a sala de cirurgia, uma coisa super tranquila. Quando eu cheguei, eu disse: nossa, eu tô aqui já na sala de cirurgia, já vamos fazer o parto, né? E aí eu, tem que chamar meu marido e tal. Eles foram bem rápidos, eles já estavam se vestindo. E aí foi tudo muito tranquilo, o médico muito simpático, sempre conversando. Diferente do parto das meninas, que não foi assim, foi bem complicado. E aí, diferente lá do hospital que eu tive as meninas, esse hospital, ele recebeu muito bem. Até me surpreendi bastante, né? Porque era SUS, né? Eu não tinha plano. Então, foi muito tranquilo. Eu fiquei muito tranquila. O Efraim ficou comigo o tempo inteiro que eu estava na sala lá. Enquanto eles estavam costurando, o Efraim ficou comigo o tempo todo. Não tiraram ele de perto de mim. E aí, quando eu fui para a sala de recuperação, o pai dele foi com ele para fazer os procedimentos, né? Alguns já tinham sido feitos lá mesmo, na sala de parto, e aí depois eles foram ajeitar ele, eles não banharam, né? Mas foram ajeitar ele todinho para me devolver lá na sala de recuperação. Então eu fiquei com o Efraim o tempo todo. Quando eu fui para o quarto, ele foi comigo o tempo inteiro. Ele não saiu de perto de mim. E aí foi tudo bem tranquilo. O ruim da época da pandemia é que eu fiquei sozinha, né? E não podia ter acompanhantes.
Então, eu passei o processo inteiro que eu estava no hospital, eu passei sozinha. O Paulo veio me visitar, só podia ir um visitante, e aí ele ia me visitar todo dia, nos horários de visita. Num horário de visita, aliás, era só um. Então, eu passava todo o tempo sozinha, tudo eu fazia sozinha, né, para levantar, para pegar ele no bercinho, eu que tinha que ir, tudo eu fiz sozinha, mas foi muito tranquilo, muito mais tranquilo do que na época das meninas. Eu consegui amamentar o Efraim, passava o tempo todo com ele mamando, mas bem tranquilo, né, bem tranquilo, porque na época das meninas, no vídeo anterior eu falei, eu fiquei totalmente traumatizada, mas no do Efraim, não. Eu dava tanto mamar que meu peito machucou todo, até que um dia a médica disse: mãe, você vai ter que parar para o teu peito sarar, porque tá sangrando muito. E mesmo assim eu tava insistindo, porque eu queria que ele mamasse, né? Mas foi bem tranquilo. Ele também saiu do hospital na fórmula. O Efraim teve um pouquinho de icterícia. Ele demorou mais um pouquinho para sair do hospital, tanto pela icterícia, como pelo que eu vou falar agora. Então, quando a gente ia receber alta, foi feito o teste do olhinho. Nesse teste, a médica, que era até. Eu tô olhando aqui, que é o Efraim. A médica era bem novinha. Eu acho que ela era residente, ou. Eu não sei como é que chama essas coisas de médico. Mas ela era uma estudante ainda e ela teve um olhar muito atento e ela viu que, porque assim, o nosso olho, ele passa uma luz, né? Você vê uma luzinha vermelha lá no final, quando liga uma luz assim no teu olho, quando bate em uma foto, fica a luz vermelha, certo? Quando tu enxerga. Mas quando a pessoa não enxerga, não tem essa luz vermelha. Ela não passa, no caso da catarata principalmente, né, eu acho. E aí ela viu que não tinha essa luzinha vermelha, ela chamou a chefe dela da pediatria, depois eles chamaram o pessoal da oftalmologia, e aí foi quando me deram a notícia que o Efraim tinha catarata congênita, e imediatamente eles fizeram outros exames, porque catarata em bebês geralmente vem com outras, como eu falo, outras doenças, né? Eles investigaram e aí o Efraim era saudável, só a catarata no olho esquerdo. Bom, e aí eles me disseram que ele teria que fazer cirurgia, mas assim, como era tudo novo, eu nunca tinha ouvido falar que bebê nascia com catarata. Eu fiquei com muito medo, eu chorei por alguns dias ali naquele hospital, pensando, né, que ele já tão novinho, iria passar por uma cirurgia, e ia ser muito complicado, e aí eles nos encaminharam para a oftalmologia. Ficou marcada uma consulta para dia 28 de janeiro daquele ano, que era 2021. E aí a gente já pensando, né, na demora do SUS e que a médica tinha dito que, na verdade, eu consegui uma consulta particular para uma segunda opinião. E aí o médico disse que ele teria que fazer a cirurgia o mais rápido possível, né? E aí a gente ficou pensando, ele vai passar primeiro pela consulta do SUS. Daqui que consiga a cirurgia, pode ser que com 3 meses, com 4 meses. E aí a gente ficou bem apavorado, porque o médico disse que ele poderia perder a visão, porque o olho é um órgão, e ele, se ele não está sendo usado, ele vai diminuir mais ainda, né? Porque o olho do Efraim também tem isso, ele é um pouco menor. O olho esquerdo é menor do que o olho direito. Por uma deformidade mesmo, né? Na formação do olhinho. E aí a gente decidiu tentar fazer a cirurgia pelo particular, né? Deus nos abençoou muito nessa época. Uma irmã da igreja que a minha mãe frequentava, que hoje é a igreja que nós estamos, ela nos ajudou, pagou a consulta particular com esse médico e ela pagou também os exames, porque esse médico ele não faz exame em bebê no consultório, somente sedado. Então tinha que pagar a sala de cirurgia, o anestesista e o médico. Então era bastante dinheiro e a gente não tinha. Essa irmã, ela nos abençoou muito, ela foi muito bênção na nossa vida e nos serviu de conforto naquele momento. Então, a gente decidiu correr contra o tempo. Nós,
fizemos uma vaquinha, a gente anunciou o problema do Efraim para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e aí muita gente se mobilizou, muita gente ajudou. Era um valor que a gente achava que a gente não ia conseguir. Na época a gente achava que seria só 12 mil, só o valor da cirurgia. Mas não era, porque tem o pós, né? Ele tem que ser avaliado depois, e aí de novo, sala de cirurgia, médico, anestesista. Então, todas as vezes que ele ia ser avaliado, era dessa forma, com esse médico. E aí, eu ainda fico até emocionada contando, mas a gente viu a mão de Deus ali através de muitas pessoas que se mobilizaram e que nos ajudaram, que enviaram dinheiro. Pessoas que não nos conheciam, nos ajudaram. Foi muito bênção, assim. Então, em 24 horas, a gente conseguiu uma média de 20 mil, o que era para ser 12, né? Assim, que a gente achava que seria só isso, mas não foi. Foi realmente o dinheiro que a gente precisou, porque teve o pós-operatório, né? Teve os remédios e teve o óculos. O primeiro óculos do Efraim foi a armação, se eu não me engano, foi em torno de 500 a 600 reais, só a armação, e as lentes também. Então, acho que, se eu não me engano, o primeiro óculos dele foi em torno de 1.400 a 1.500 reais, né? E aí entrou nessa despesa também, foi pago à vista. E aí ele teria que ser acompanhado a cada 3 meses. Então eu teria que vir para Porto Alegre para ser acompanhada por esse médico, né? E era particular. Então foi uma coisa que a gente optou naquele momento. Ele fez a cirurgia com 24 dias de vida. E aí correu tudo bem, né? Só o coração de mãe mesmo, que na hora de deixar o bebezinho tão pequenininho, tão indefeso ali numa sala, com um monte de gente estranha, é bem dolorido pra gente, né? Mas graças a Deus correu tudo bem, tinha muita gente orando por ele também. Os nossos irmãos lá do Ceará, os irmãos aqui em Porto Alegre, enfim, muita gente mesmo. E Deus foi muito bom conosco, mais uma vez naquele momento. E nós somos muito felizes, né, de ter se resolvido. O Efraim foi muito forte, ele foi bem tranquilo, ele sempre foi muito tranquilo, ele nunca foi de chorar muito, de se incomodar muito. Então, apesar dessa cirurgia, né, e tal, ele foi muito bonzinho, foi muito tranquilo e ocorreu tudo bem. Hoje, o Efraim, ele usa óculos, ele já trocou de óculos outras 2 vezes. Deixa eu lembrar aqui. Outras 2 vezes. E aí, hoje ele tá com 14 graus no olho esquerdo e 1,5 no olho direito. Né? A última avaliação que teve, ele deu grau no olho direito também. Como nós fizemos, né? Eu vim para mais uma consulta para avaliar o Efraim aqui, e aí foi passagem e sala de cirurgia de novo, toda aquela questão que sempre me deixava muito aflita. Então, nós decidimos que nós iríamos procurar uma médica no Ceará, um médico no Ceará. Foi bem difícil, porque a maioria dos médicos no Ceará não se especializam nessa área da catarata congênita, porque para atender uma criança tem que ser um especialista em catarata, né? E aí, no caso do Efraim, tem que ser especialista, não pode ser só oftalmo, não dá. E aí a gente procurou, nós achamos uma ótima médica. Essa médica, ela conseguia avaliar o Efraim sempre no consultório, sem sedação. Então era muito bom, porque ela tinha uma equipe que ajudava as outras médicas, né, que estavam aprendendo com ela, a filha dela, ajudavam na hora, entretiam ele, falavam com ele, e aí ele deixava. E aí era ótimo, porque não precisava sedar nem nada. A última consulta que foi um pouco mais complicado, porque ela viu uma pequena membrana se formando novamente no olho dele, né? Que isso pode ocasionar novamente a perda da visão e novamente outra cirurgia. Mas tem que ficar acompanhando. Eu ainda não consegui consulta para ele aqui. A gente está esperando o plano de saúde sair, o plano de saúde da empresa que o Paulo Vitor está trabalhando, para a gente poder acompanhá-lo novamente e ver se precisa trocar o óculos. Ele me dá muito trabalho para usar o óculos hoje em dia. Quando era pequenininho, não, mas agora ele me dá muito trabalho. E ele não quer usar o óculos na maior parte do tempo, principalmente em casa.
Eu coloco, ele tira. Eu coloco, vou atrás dele. Ele já tem tirado o óculos, jogado por aí. Às vezes pega o óculos pelo chão. Então, por isso que vocês quase não veem ele com óculos nos vídeos, porque ele não deixa. Só quando a gente sai. Enfim, mas ele tá bem. Ele é super saudável. Ele é uma criança hoje, né? Não é mais um bebê. Ele sempre foi um bebê que não chorava muito, ele sempre sorri para todo mundo. Então, ele é bem tranquilo, bem simpático, bem tranquilo. E com relação a essa questão da catarata, hoje a gente já sabe, né? É mais calmo, mais tranquilo. Mas naquela época que a gente descobriu, foi bem pesado, bem. A gente ficou bem aflito na época, né? Mas com a certeza de que Deus cuidaria como ele cuidou, né? Ele cuidou, ele continua cuidando. Inclusive, numa das trocas de óculos do Efraim, a gente recebeu uma oferta que cobriu metade do óculos. Então, assim, Deus cuida de nós de maneiras que nos constrange, de maneiras que nós não merecemos, mas mesmo assim ele cuida de nós, né? Nós confiamos nisso e é isso que se realiza na nossa vida. Esse cuidado e esse amor de Deus com a gente. E é isso, gente, a história do Efraim, resumidamente, né? Porque ele é pequenininho ainda. Vamos ver para o futuro se vai precisar colocar a lente intraocular, que é o implante, né? É um implante de lente que ele tem que fazer, mas isso mais para o futuro, né? A gente não quer fazer agora, porque pode ser que depois ele precise trocar novamente. Também não é uma coisa barata se fazer. Então, a gente vai esperar mais para fazer esse implante de lente. Por enquanto, a gente vai ficar só acompanhando e trocando óculos mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a história do pequeno, do nosso pequeno. Curta esse vídeo, se inscreva, gente. Se inscreva no canal. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem, para outras mães também que estejam passando por isso. E não é um bicho de 7 cabeças como parece ao primeiro momento. Quando o tempo vai passando, a gente vê que é mais tranquilo, né? Que não é o fim do mundo. Apesar de parecer naquele momento inicial da notícia. E quando é um bebezinho muito pequenininho. E é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.